Olá, turminha! Professora Leila de volta para mais uma aula, não é? E a nossa aula hoje, o nosso último tempo, sujeito, não é? Do sintágma nominal, não é? Então, nós vamos relembrar o sintágma nominal. No segundo bimestre, meu querido aluno, nós estudamos sintágma nominal e seus determinantes, não é? E lá nós vimos os seus determinantes que foram adjetivo, que mais? Artigo e numeral, lembra? E nesse assunto que volta para nós vamos trabalhar o sujeito, né? Sintagma nominal, núcleo do sujeito. Então, vamos lá para nossa aula explicativa. Então, o que vem ser sintagma nominal, professora? Conjunto de elementos que constituem uma unidade significativa. Lembra, meu aluno? Dentro da frase, o sintagma nominal é composto pelo núcleo, não é? Esse núcleo nós vamos verificar agora. São elementos principais e seus determinantes. Há casos em que o núcleo aparece sem os determinantes na frase, certo? Então, nós vamos aqui. Tipos de sintagma nominal. Nós temos sintagma nominal verbal e nominal, certo? Só relembrando. Tipo de sintagma. Sintagma nominal e sintagma verbal. Não esqueça disso, certo? O que vem ser o sintagma nominal, professora? O núcleo da unidade significativa é o nome. Que nome é esse? Substantivo. Sintagma verbal. O núcleo da unidade significativa é um verbo. Meu querido aluno, é necessário você estar com seu livro ao lado. Para quando a professora explicar, você está com a sua ferramenta, não é? Quando eu digo a ferramenta, é o livro, é a caneta, é o lápis, é o caderno, para você estar fazendo suas anotações, tá? Só voltando aqui, eu vou deixar na telinha aqui o nosso slide, não é? Que eu ia explicar para vocês e fui diretamente para o assunto, mas a gente pode retornar. Então, nessa unidade, nós vamos estudar sintagma nominal, sujeito, sintagma verbal, núcleo, função e flexão do verbo, não é? É nessa unidade aqui, nós vamos trabalhar esse assunto. Depois, nós vamos para modos e tempos verbais, modo indicativo, pretéritos, pontuação, vírgula, entre sujeito e predicado, pontuação do emprego, do ponto de exclamação, ortografia, verbos terminados em isa, e isar, acentuação dos verbos ter, vir e seus derivados, acentuação dos hiatos, não é? Verbos regulares e conjunção. Então, esse volume aqui, o volume 3, que é o terceiro bimestre, está aqui os assuntos que nós iremos trabalhar durante esse terceiro bimestre. Tá bom, meu aluno? Então, voltando aqui e lembrando que cada assunto, cada livro aqui que nós estamos estudando, sempre vai constar, não é? O tema, que é, nós vimos no início, não é? Tanto quanto o didático, quanto o de atividade, quanto de produção textual, o título dele, não é? Vem sempre assim, uma viagem, uma história e uma viagem. Aqui no livro de atividade, nós vamos trabalhar, vou passar aqui, tá? Nós vamos trabalhar aqui no livro a gramática, né? Que a gente começou ainda agora há pouco, fizemos o início de uma introdução, mas no livro de atividade nós sempre iremos trabalhar a parte gramatical, não esqueça disso. Vou colocar bem aqui para a gente ficar mais atento, tá? Sempre vamos trabalhar a parte gramatical. Dentre essas classes gramaticais, nós vamos nos deparar com alguns textos, não é? Onde nós vamos identificar a gramática, não é? Então, fiquem atentos,
para o seu livro, observe, esteja acompanhando, né, verificando. E eu quero reforçar para o meu aluno, tanto online quanto o meu aluno presencial, datar. O que é datar? Por exemplo, hoje, 2/7/2021. Você vai datar na folha 2, não é? Que essa aula nós tivemos nesse dia. Não esqueça, tá? Em seguida, nós vamos continuar na página 3. Você também irá datar. Então, 2/7/2021. Tá, meu querido aluno? Por quê, professora? Para você sempre acompanhar e saber que nós estamos anotando a nossa aula. Para que nós venhamos lá no final do bimestre organizar as nossas participações, tá bom, meu querido aluno? Então, vamos retornar aqui a nossa explicação. Essa semana nós não vamos ter, finalizou hoje, não é a semana, nós não vamos ter as nossas atividades em PDF, por enquanto, tá? Mas semana que vem nós já vamos enviar as nossas atividades em PDF, tá certo? Então, vamos lá. Sintagma nominal não é sujeito. Nós vamos verificar aqui nesse assunto que é interessante para nós, requer muita atenção. Gramática é algo assim que você precisa ter bastante atenção. Por quê? Porque uma forma de nós organizarmos a nossa fala, a nossa escrita, a nossa produção textual, a gramática ela vai estar todo tempo inserida em nossos textos, tá bom, meu querido aluno? Então, fique atento aí. Então, sintagma nominal, sujeito, conjunto de elementos que constitui uma unidade significativa. É um conjunto de elementos. Que elementos são esses? São os determinantes junto com o sujeito, que são esses elementos que vão constar, tá? Uma unidade significativa dentro da frase. O sintagma é composto pelo núcleo. Que núcleo é esse, professora? Elemento principal. E seus determinantes. Há casos em que o núcleo aparece sem os determinantes. Tá bom, meu querido aluno? Na frase. Tipo de sintagma. Quais são esses tipos de sintagma nessa atividade aqui? Sintagma nominal e sintagma verbal, certo? O núcleo da unidade significativa de um nome, como é que é conhecido? Substantivo. Sintagma verbal, o núcleo da unidade significativa é um verbo, certo? Vamos ver a função deles aqui, meus amores. Então, vamos lá. A função básica dos sintagma nominal e a de sujeito, não é? Então, vamos ver. Qual é aqui a função do sujeito, não é? Qual é a função dele aqui no sintagma nominal, né? Nós vamos entender. O sujeito é constituído por um sintagma nominal. Sujeito, vamos lá grifar. O sujeito é constituído por um sintagma nominal, não é? Núcleo. O sujeito concorda com o verbo da oração, certo? Então, tenha bastante atenção aí. Vamos lá. Tipo de sujeito. E aí, ele é uma sequência, para você não ter dúvida. Então, quais são esses tipos de sujeito, professora Leila? Nós temos, quanto ao núcleo, nós temos o sujeito simples, nós temos o sujeito composto. Como é esse sujeito simples? Um único núcleo. E o composto? Mais de um núcleo. Ou seja, eu tenho um substantivo no simples e aqui eu vou ter o quê? Mais de um núcleo, mais de um substantivo. Certo? Quanto à identificação, professora, nós vamos ter o sujeito oculto e nós vamos ter o sujeito indeterminado. Qual o exemplo aqui que eu posso dar? Vamos ver lá na frente. Sujeito oculto não está expresso na oração, mas pode ser indicado pela flexão verbal, certo?
Não, aí vamos ver o indeterminado. O indeterminado não está expresso na oração e não pode ser identificado pela flexão verbal. Tá certo? Então, aqui é toda uma aula que nós vamos não só ter hoje, mas nós vamos ter mais 2 ou 3 aulas desse assunto para poder nós entendermos melhor. Como é que nós vamos entender melhor, professora? Com as nossas atividades feitas no caderno, com as nossas atividades feitas no livro e nossas atividades em PDF, tá bom? Porque aqui é uma introdução e essa introdução, ela é de forma bem suave ainda, tá? Porque depois nós vamos ter bastante exercício para nós exercitarmos aqui, tá? Na página 3 nós temos um exemplo, aqui ele nos deu um exemplo e você vai acompanhar conosco, tá? Então, ainda orações sem sujeito, ainda, ou seja, ele está dizendo o que para nós? Existem orações sem sujeito, ou seja, existe, não é? Frases, não é? Sem sujeito. Existe. Não é uma sugestão, ele diz que existe, tá? Ainda orações sem sujeito, também identificadas como orações com sujeito inexistente, ou seja, a oração que o sujeito ele está inexistente, ou seja, ele não existe. Mas há ainda orações sem sujeito, certo? Orações sem sujeito acontece quando o verbo é impessoal. E aí nós vamos dar um exemplo aqui, ó. O verbo impessoal quando indica fenômeno da natureza. Que é fenômeno da natureza, professora? A chuva é um fenômeno da natureza. O vento é um fenômeno da natureza, certo? Então, esses são os fenômenos da natureza. O verbo haver é impessoal no sentido de existir ou acontecer. Exemplo, houve transtorno durante a viagem. Os verbos fazer e haver são impessoal quando indica tempo decorrido. Exemplo, faz 2 noites que não durmo. Ó, 2 noites, faz 2 noites. Então, é que é o tempo, não é? Decorrido, não é? Estava naquele local, havia 2 horas. Novamente, tempo, ó, tempo decorrido, não é? Os verbos fazer e haver, quando impessoais, devem ficar na terceira pessoa do singular. Então, nós temos toda uma habilidade aí, nós vamos ver toda uma dinâmica, toda uma explicação. E, meu querido aluno, essas atividades nós vamos ver no decorrer do quê? No decorrer dos nossos exercícios, das nossas participações, no nosso Tira Dúvida, que é lá no nosso WhatsApp, não é? Então, essa atividade aqui, ela não encerra aqui. Não é só nós vamos terminar de fazer o exercício no livro, pronto, já terminou o assunto. Não, nós vamos fazer o exercício em PDF na semana que vai iniciar e desse assunto nós vamos ter um exercício para você responder, para fixar, para aprender. Primeiro momento aqui, sintagma nominal, trabalhamos o sujeito. Sabemos que o sujeito, ele tem aqui as suas funções, não é? O sujeito, ele tem suas funções. Novamente, sintagma nominal, não é? Um grupo de elementos que constitui uma unidade significativa. Dentro da frase, o sintagma é composto pelo núcleo, né? Elemento principal e seus determinantes. Há casos em que o núcleo aparece sem os determinantes na frase. É aquele determinante que a gente já viu lá no segundo bimestre, não é? E aí os tipos de sintagma, nós temos sintagma nominal e sintagma verbal. A função básica do sintagma nominal e a do sujeito. Não, do sujeito ele constitui o quê? O sujeito é constituído por sintagma nominal. O sujeito concorda com o verbo da oração. Tipos de sujeito.
Quanto ao núcleo, nós temos sujeito único, o núcleo, nós temos o sujeito composto com 2 núcleos. Então, ou seja, eu tenho sujeito, não é simples, apenas, vamos dizer assim, com o sujeito, não é? E o composto, mais de um núcleo, mais de um sujeito, certo? E a explicação aqui, meu aluno, nós vamos interagir durante a semana e com seus exercícios e com suas dúvidas. Nós estamos aguardando você no nosso particular. Temos atividade na página 3, nós temos um texto aqui muito interessante, não é? Eu vou ler aqui para você, para a gente compreender. A seguir, você poderá conhecer um trecho do relato das experiências vividas por, aí tem o nome aqui, não é? Do nosso personagem. A história é sobre sua travessia com mais de 3.500 milhas, cerca de 6.500 quilômetros, desde o ponto, não é? Aí tem o local de onde ele saiu, da África, até a praia de quê? Do litoral baiano, né? Uma borda baiano. Então, e ele viajou, meus queridos alunos, num barquinho, né? Num barco a remo. Então, ele fez toda essa experiência dele, aí volta ao relato, né? De viagem, de história que ele colocou lá, desde o início, né? Um relato, né? Uma atividade muito interessante que nós estamos trabalhando nos nossos livros, não é? Uma viagem, uma história, uma viagem. Então, aqui nesse texto da página 3, nós vamos também trabalhar a gramática, que é sintagma nominal, os sujeitos, nós vamos identificar aqui o sujeito do sintagma nominal, o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito oculto, o sujeito indeterminado. Então, passo a passo, nós vamos identificando aqui esse sujeito e as suas funções, tá? Lembrando, mais uma vez, quanto ao núcleo, nós temos, que núcleo é esse? O sujeito, é um sujeito. O núcleo é um sujeito, não é? Nós vamos dizer que esse sujeito simples, não é? É um núcleo, tá? Ele vem dessa forma bem descontraída para nós. E o núcleo, podemos identificar aqui que esse sujeito, ele também pode sofrer uma ação, tá? Então, quanto ao núcleo, sujeito simples, um único, não é? Simples, um único núcleo. Composto mais de um núcleo, ou seja, mais de um sujeito, certo? Quanto a identificação, nós temos sujeito oculto e o sujeito indeterminado, tá? Então, nós temos a atividade da página 4 e o exercício que você irá fazer, exercício 1, 2, 3, 4 e 5. Do 5 ele vai da letra A à letra Y. Vou ler aqui o enunciado para você acompanhar, tá bom? Então, vamos lá. O texto que você acabou de ler apresenta característica de reportagem, biografia, relato de viagem, crônica jornalística. Você vai lá fazer a sua leitura e você vai... Professora, é para me marcar? É, professora? É. O texto que você acabou de ler apresenta característica de... Você vai marcar. E logo de primeira, quando ele fala aqui que ele sai de viagem, né, lá da terra dele e chega até a cidade, não é? Ele sai lá do país dele e ele chega, não é? Aqui no litoral, né, do baiano, ou seja, o que ele quer dizer? É uma reportagem? Duvidoso, não é? É uma biografia? Não está falando dele, não é? Em termos assim, dando as informações dele. É um relato de viagem? Olha só, chegamos perto. Crônica jornalista? Não. Então você tem uma ideia aqui que eu já deixei uma dica para você. 2. Como foi a despedida com a tripulação? Lá no texto está dizendo, né? Foi tranquila? Emocionante? Desastrosa? Silenciosa? E você vai também, está lá no texto a sua resposta. 3. No relato, Ami confessa que ficou
histérico. Por quê? Essa palavra histérico aí, né? A tripulação resolveu mudar de tática e ir embora. A tripulação estava muito próxima e isso era perigoso. Não conseguiu pegar o casaco. O vento estava descontrolado. Então, para você responder essas perguntas, tem que ler o texto. Então, aqui é uma interpretação textual, tá bom, meu aluno? E o 4 é, leia as frases a seguir, sublinhe o sujeito. Olha aqui, sujeito. Lembre-se que nós temos o sujeito que simples, composto, oculto e indeterminado, tá? E aí ele deu para nós aqui, OSS, SC, SL, não é? SL, SI, né? SL e SO. Então, nós temos sujeito simples, nós temos aqui, ó. Escreva nos parênteses, não é? Para a oração sem sujeito, OSS, SC para sujeito composto, SS, para sujeito simples, SL, né? SI. Para sujeito indeterminado, não é? SO para sujeito oculto. Ah, tá. Olha aqui. Para sujeito indeterminado é SI, SO para sujeito oculto, OSS para oração do sujeito, SC para sujeito composto. Tá certo? Então você vai analisar. Para isso você vai ler aqui, fazer toda essa pesquisa aqui que não está difícil, tá bom? Nós vamos trabalhar passo a passo com o sintágma nominal. E é até a letra Y. Então, meu aluno, vamos sempre lembrar aqui que as nossas atividades ela vai estar inserida em texto com o tema que nós iniciamos o nosso livro, não é? Que você tem que ter toda essa atenção, tanto na produção de texto, quanto na produção, nas atividades, no livro didático, nós vamos sempre caminhar com esse tema, com esse título, uma viagem, uma história, uma viagem. Tá bom? Então, a atividade hoje que você vai fazer é você vai ler o texto da página 3, o exercício da página 4, 1, 2, 3, 4, 5, até a letra Y. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não é para fazer, tá? Nós vamos fazer no decorrer da semana, na próxima aula. Tá bom? Então, fica aqui a nossa dica para você, mais uma vez. Não esqueça, meu aluno, não esqueça. Do que, professora? Sempre colocar a data da sua aula agora no seu livro, tá? A aula, o tempo, tá bom? E o mês. Mais uma vez, sintágma nominal do sujeito. Então, sintagma, tipo de sintagma, a função do sintagma nominal e a do sujeito, tá? Então, nós vamos entender aqui. O que vem ser um sintagma nominal? O que é sintagma, não é? Conjunto de elementos que compõem uma unidade significativa dentro da frase. O sintagma é composto pelo núcleo. O núcleo, ele é um elemento principal e seus determinantes, não é? Ele é um elemento principal e os seus determinantes também. Há casos, não é? Que uma frase, não é? Há casos em que o núcleo aparece sem os determinantes. Mais uma vez, só para a gente retificar, tá? Sintagmas, nós temos que entender o que é e o tipo de sintagmas. O tipo de sintagmas são sintagma nominal e sintagmas verbais. Qual é a função desse sintagma nominal? O núcleo da unidade significativa é o nome. E esse nome é o que? Ele sempre é um substantivo. E aí nós vamos ver se esse substantivo é próprio, não é? Se é comum,
Se é abstrato, se é concreto, se é composto, tá? Se é simples. E aqui o sintagma verbal. O núcleo da unidade significativa é o verbo. Aí nós vamos ver os verbos, né? As funções do verbo. A gente sabe que os verbos, eles são essenciais. Então, aqueles verbos que as terminações são mais simples, quais são? Ir, e ar. Essas são as terminações que nós temos conhecimento. Mas nós vamos ver também alguns que a gente trabalha, não é, dentre as classes gramaticais também. Então, esse sintagma nominal aqui, ele vai trabalhar, não é, com sintagma verbal, os verbos aí, né? Então, vamos lá fazer a nossa atividade de hoje. Dúvidas no meu particular, lá no meu WhatsApp. Professora, não entendi, preciso da sua ajuda. O que? Vamos lá. Professora, eu terminei, bora lá dar o visto? Vamos, tá? E eu estou, assim, sempre conversando com os meus alunos, não é? Explicando algumas atividades que ele não entendeu. Às vezes você faz sua atividade, posta lá para mim, aí a professora corrigiu. Eu corrijo, mas estou verificando, tá? Se está correto, se não está. Então, é necessário você estar atento quando eu postar as observações para você responder novamente, tá bom? Então, fica aqui mais uma vez nosso carinho, a nossa explicação. Os tiradúvidas vai acontecer e você vai estar lá comigo. Só mais uma atividade aqui, olha. Leia as frases a seguir e sublinhe o sujeito. Legal, né? Lembre-se, o que ele falou aqui lá no início? Olha só. Determinantes, há casos em que o núcleo aparece sem o determinante. Há casos. Aí vamos lá para a atividade 4. Leia lá comigo. Leia as frases a seguir e sublinhe o sujeito. Vou ler a letra A. As roupas estavam na mochila azul. Nós vimos aqui, nós já identificamos aqui, sabe quem? Um sintagma, não é? Nós identificamos aqui também, que mais? Identificamos o determinante. As roupas estavam na mochila azul. Ele quer que você identifique o sujeito. Professora, mas aí eu olhei aqui, as roupas. As roupas é o quê? Sujeito. As roupas. As roupas estavam na mochila azul. Cadê o sujeito? As roupas, tá? Ele não disse a roupa, ele disse as roupas, tá? Então, o sujeito é as roupas, tá bom? Então, tenha bastante atenção na hora que você for resolver as suas atividadezinhas, tá bom? Então, vamos lá, fechar aqui o nosso slide pra gente ir aqui. Bem, é esse assunto que nós demos para você agora, né? Tem um texto aí, deixa eu abrir ele mais um pouquinho. Não é? Olha, não é? Tem esse texto aqui que é um relato, não é? Um relato, né? De uma personagem aqui que relatou aqui o momento que ele passou durante a sua viagem, saindo do seu país para um outro país e passando por algumas vamos dizer assim, experiências, tá bom? Então, acima nós colocamos ali, são os exemplos, né? Ainda orações sem sujeito, também identificadas como orações sem sujeito inexistentes, né? Oração sem sujeito acontece quando o verbo é impessoal. O verbo impessoal quando indica fenômeno da natureza. Quais são esses fenômenos? Qual é? Chuva, natureza, né? Chuva, vento, não é? Os fenômenos da natureza, não é? O verbo haver é impessoal no sentido de existir ou acontecer. Exemplo, houve transtorno durante a viagem. Então, houve, né? Verbo que? Houve. Haver, não é? Aconteceu, não é? Aí vem o verbo fazer.
e haver são impessoal quando indicam tempo decorrido, certo? Exemplo, faz 2 noites que não durmo, então esse tempo é decorrido. Então, são impessoais quando indicam tempo decorrido. Estava naquele local, havia 2 horas, como nós lemos agora, não é? Observe, os verbos fazer, haver, quando impessoais, devem ficar na terceira pessoa do singular. Então, meu aluno, quando você responder a atividade da página 4, você vem para essas explicações aqui. Olha, o meu livro ele está todo aqui, ó, grifado, não é? Eu grifo mesmo, você pode grifar o seu, não tem problema, porque aí você vai lendo e vai, o quê? Vai organizando as ideias. Então, aqui o nosso livro, né? Terceiro bimestre, ele está bem organizado, bem legal também, para nós interagirmos. Tá bom, meu querido aluno? Então, fica aqui a nossa explicação. Eu não saio nunca, né? Eu quero continuar. Mas é assim mesmo, o professor, ele quer sempre ajudar o seu aluno, tirando suas dúvidas. E aqui é a nossa árvore do conhecimento, não é? Como eu digo para vocês, se nós lermos, se nós interagirmos, se nós for em busca do conhecimento, nós vamos ser igual essa árvorezinha aí, ó. Guardar, quando for necessário, utilizar. Essa árvorezinha aí é uma árvore que ela foi muito bem planejada. Essa é a minha leitura, tá? É a minha leitura que eu estou tendo desta imagem. Uma árvore, não é? Aliás, é um desenho em formato de árvore, não é? É uma... Claro que isso aqui é para mexer com a nossa imaginação. E ele fez assim, foi muito criativo, né? A pessoa que criou essa imagem. Uma árvore e na copa da árvore ela foi toda organizada com tipo, gavetinhas, não é? Onde é colocado os livros. Meu aluno, quanto mais buscamos conhecimento, mais vamos armazenando. E na hora que for necessário utilizá-lo, nós vamos tirar e vamos fazer as nossas atividades. Isso aí é uma figura de linguagem, né? A gente está achando que são símbolos, não é? É um simbolismo aqui. As figuras de linguagem vão trazendo isso para nós, não é? Os símbolos, os desenhos, não é? Então aqui foi muito bem organizado para nós. Árvores, bons frutos, a gente volta lá para saborear. Árvores que não dão bons frutos, o que acontece? Ela é tirada, porque ela só vai, às vezes ela é até útil para fazer sombra, mas as árvores que são frutíferas, que não dão bom fruto, elas não têm utilidade nenhuma, tá? Então que eu e você venhamos sempre buscar conhecimento, eu e você venhamos estarmos sempre atentos, não é? Para as novas conquistas, para as novas ideias, para novos desafios, tá bom? Então, vamos lá, daqui a pouco você posta suas atividades. Mais uma vez, as nossas atividades em PDF nós vamos deixar para a próxima semana, continuando o assunto aqui, tá? Então, vamos lá. Bom final de semana a todos, que Deus abençoe.